Podcast Novo Código de Processo Civil. Os artigos 125 a 129 da denunciação da lide. Texto e narração de José Tessaider. A ação de denunciação da lide é a proposta por qualquer das partes contra um terceiro para haver declarado seu direito de regresso na eventualidade de vir a sucumbir na ação principal. O artigo 125 do Código de Processo Civil permite que qualquer das partes denuncie a lide em duas hipóteses, a saber, primeira, ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Segunda, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. O inciso 1º do artigo 125 relaciona-se com o disposto no artigo 456 do Código Civil. Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo. Tem-se aí garantia própria, porque vinculada à transmissão de direitos. O inciso 2º diz respeito à garantia imprópria, vinculada à responsabilidade civil, seja decorrente da lei, seja decorrente de contrato. O Código de Processo Civil deixa claro que a denunciação da lide é facultativa, em descompasso com o artigo 456 do Código Civil, que exige que o adquirente notifique do litígio o alienante. Carreira Alvim sustenta que continua sendo obrigatória a denunciação da lide, no caso de garantia própria, como do artigo 125, inciso 1º. Parece-nos, contudo, que no sistema do Código de Processo Civil, a denunciação da lide é sempre facultativa, de sua falta não resultando a perda do direito de regresso, pois o parágrafo 1º do artigo 125 estabelece que o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Eventual incompatibilidade com o Código Civil resolve-se em favor do Código de Processo Civil, porque lei posterior. O parágrafo 2º do artigo 125 admite uma única denunciação sucessiva. Assim, proposta, por exemplo, ação de reivindicação, pode o réu denunciar a lide ao vendedor e pode este, por sua vez, denunciar a lide a quem lhe vendeu. Este último denunciado, porém, já não pode denunciar a lide, precisando exercitar seu eventual direito de regresso por ação autônoma. No sistema do Código do Consumidor, ao réu com direito de regresso é vedada a denunciação da lide, exigindo-se ação autônoma, artigo 88. O réu pode, porém, chamar ao processo o segurador. Ao poder público, réu em ação de responsabilidade civil, tem sido negada a denunciação da lide ao servidor público alegadamente culpado por se fundar a ação em responsabilidade objetiva, não podendo a denunciação inserir fundamento novo, qual seja a culpa do servidor. Não se admite denunciação da lide nos juizados especiais. Estabelece o artigo 126 que a citação deve ser requerida na petição inicial, sendo o denunciante o autor, e na contestação, sendo o denunciante o réu. Da decisão que nega a denunciação, cabe agravo de instrumento. Na forma do artigo 131, a citação do denunciado residente da mesma comarca deve efetuar-se no prazo de 30 dias e no prazo de 2 meses nos demais casos, sob pena de ficar sem efeito a denunciação, suposto que por fato imputável ao denunciante, que não pode ser prejudicado pelo mau funcionamento do serviço judiciário. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado pode assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu,
É o que dispõe o artigo 127. Feita a denunciação pelo réu, pode ocorrer que o denunciado conteste o pedido feito pelo autor, caso em que a ação principal prosseguirá contra o denunciante e o denunciado, litis consortes passivos. Observa Carreira Alvim que, mais propriamente, o denunciado seria assistente simples do denunciante. Sendo revela o denunciado, a lei permite que o réu denunciante se desinteresse pela defesa, deixando inclusive de recorrer da condenação que lhe seja imposta, buscando apenas fazer valer o seu direito de regresso. A eventual confissão do denunciado quanto aos fatos alegados pelo autor na ação principal não prejudica o réu denunciante, que pode prosseguir com sua defesa, se não optar por limitar-se a pedir a procedência da ação de regresso. Embora não haja relação jurídica entre o autor da ação principal e o denunciado pelo réu, a lei permite que o autor vencedor promova o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação regressiva. Assim, o autor da ação de indenização fundada em acidente de trânsito pode requerer o cumprimento da sentença contra a companhia de seguros, a qual a lide tenha sido denunciada pelo réu, nos limites do seguro contratado, com o que se protege o autor contra a eventual insolvência do réu. A denunciação da lide é requerida para a eventualidade de ser vencido o denunciante, motivo porque, sendo ele vencedor, o pedido de denunciação resta prejudicado. Contudo, o denunciante é condenado no pagamento das verbas da sucumbência em favor do denunciado. Somente se, e depois de julgada a ação principal, é que o juiz passa ao julgamento da denunciação da lide. Aqui termina este episódio. Até o próximo!